Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante pra gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisatricô e responde pra gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí. Tricô de Paz. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast Paternidade Supimpa, que hoje não vai falar de paternidade. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho, e a conversa de hoje vai ser daquelas que a gente guarda no coração e na cabeça para sempre e dá aquele calorzinho no coração. Vocês vão entender. Aqui é Victor Urives e hoje vai ser uma daquelas aulas de aprendizado. Como é? Aulas de aprendizado, é isso? Um daqueles episódios de aprendizado. Tá bom. Ou episódios de aula. O que preferir. Aqui é Thiago Berto e, pelo que o Vitor tá dizendo, um Telecurso 2000 hoje. Não faz isso, que Telecurso 2000 é muito ruim, cara. Nada. Pelo amor de Deus. Não. Muito legal, ajudou muita gente. Então agora a gente traz aqui duas queridas mães, amigas nossas, pra gente fazer uma conversa. Vocês podem se apresentar, não sei qual ordem que vocês vão preferir falar. Primeiro a Joia, primeiro a Pri. Escolham aí a gente mantém essa regra. E aí, gente, aqui quem tá falando é a Joy. E aqui agora quem fala é a Pri. Estamos aqui com a Alice no colo, que logo mais vai dormir, pra gente poder fazer uma conversa aqui com todo mundo. Gostaríamos de agradecer a vocês aí pelo convite, ao Vitor, ao Thiago. Tá sendo um prazer muito enorme estar aqui com vocês hoje, trocando. Ah, que legal. Que bom. Obrigado por vocês terem reservado um pouquinho desse tempo de vocês pra estar aqui com a gente. Estamos muito felizes, né, de estar essa noite aqui com vocês. E vamos trocar figurinhas aí, conversar um pouco. Muito bem, então a gente chamou a Pri e a Joy, que elas são inclusive do @xodódemães. Se vocês não seguem ainda elas no Instagram, vão lá no Instagram, mandem muito amor e sigam, porque assim, é aquele perfil que você segue e você sente o amor vibrando daquele @. Então sigam esse @, enchem esse @ de coraçõezinhos. A gente então chamou elas duas, elas são as mães da pequena Alice, e a gente vai conversar um pouco mais sobre a história delas, sobre a vida delas, o dia a dia, os desafios, as alegrias e tudo mais. Então fique aí que tenho certeza que você vai amar esse episódio. Olha só, antes da gente entrar aqui na conversa, eu só quero dar 2 avisos mega rápidos. Isso não é recadinhos, os recadinhos estão lá no final, então só pra te avisar. Se você perder os recadinhos de hoje, você vai perder uma novidade muito gigantesca do nosso podcast, tá legal? Outra coisa que é o seguinte, esse episódio está sendo um marco na história do nosso podcast, porque a gente nunca antes, na nossa história, a gente nunca gravou, 2 dias antes de ter que publicar, né? Samuel está batendo recordes agora de edição. Nosso editor Samuel é um maluco, ele prometeu que vai entregar. Ele disse que podia. Então vamos acreditar na força do editor. E só para justificar, então, a gente vai até fazer um episódio um pouco mais curto. Primeiro porque a Alice está ali acordada, daqui a pouco ela vai precisar, né, de um apoio ali, de um acolhimento maior do que só sentar na frente de um computador. Vai mandar um eu quero e quero agora. Vai mandar um chega dessa palhaçada, né? E o outro motivo é porque se o podcast ficar grande, o Samuel arranca nossas bolinhas. Exato. Arranca nossas cabeças, né? Então a gente... Tá na mesma, vai tudo doer. Então, assim... só pra justificar, assim, a gente não foi desleixado, a gente tava com medo, né? Recentemente teve aquelas chuvas gigantescas aí no Rio de Janeiro, a gente ficou com medo de gravar. Inclusive foi vital pra mim adiar que é nosso dia, porque verdade. eu ia ficar ilhado. Lá onde o Vitor mora, o negócio fica sinistro. Água onde? Na cintura? O Vitor, ele se mudou pra Veneza, não foi isso? Veneza Carioca. E aí também teve, né, aí começa, a gente remarca aqui, remarca ali, e aí a pequena Alice ficou resfriada, mas felizmente agora ela tá melhor, né, gente? Tá recuperada aí já fazendo bagunça, então estamos tranquilos e agora a gente pode sentar pra gravar, mas vai ser com bastante emoção. Então, só pra começar então, contem um pouco mais da história de vocês aí, o que vocês fazem da vida, quem vocês são, quando vocês se encontraram, como é que foi esse processo da Alice chegando na vida de vocês. Podem começar. Bom, nós nos conhecemos há, acho que mais de 11 anos já perdi aquela
O momento que começa a perder a conta. Bodas de quê? Ah, não sei, tem bodas. Bodas de alguma coisa, né? E a gente já conhece há 11 anos, estamos juntas desde 2007, né? Começamos a namorar, casadas oficialmente desde 2015. E nós nos conhecemos num curso técnico na época de ensino médio. A Joy já tinha terminado o ensino médio, ainda estava no ensino médio. Ficamos por um tempo ainda como amigas, né, alguns anos, e depois acabamos, né, iniciando nosso relacionamento e estamos até hoje. A gente tá muito tempo juntas, acho que desde o começo do nosso relacionamento as duas já pensavam em constituir uma família e ser mãe, sempre era uma coisa que acho que era muito clara tanto pra mim quanto pra Joyce. E aí, chegou um momento da nossa vida que a gente começou a pensar, e aí, quando é que vai ser, como é que vai ser? Então, e aí a gente ficou muito tempo amadurecendo essa ideia de maternidade antes de fato começar qualquer passo, porque acho que quando a gente começa a falar em maternidade homoafetiva, já entrando um pouco nesse campo, a gente sempre fala num momento de uma família planejada. Por mais que tenha alguma coisa no impulso, você tem que planejar muito bem, porque, né, não é uma coisa que você, vamos ter um filho agora, vamos ter um filho agora. Uhum. E aí, no nosso, a gente começou pensando, ou pelo caminho da adoção, ou por uma reprodução assistida. E a gente ficou muito tempo também nessa, qual caminho seguir, qual é a melhor forma, o que a gente quer, o que a gente não quer. E aí a gente acabou tendo a nossa filha Alice por meio da adoção. Uhum. O processo dela, assim, desde que a gente iniciou oficialmente a vara de infância e juventude, porque esse é o primeiro passo, né? Para qualquer pessoa que vai adotar no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir à vara de infância e juventude da sua região, da sua cidade, do seu bairro. E aí cada vara de infância tem, por mais que seja um procedimento padrão, a lista de documentos pode variar de uma vara para outra. Então você deve primeiro se dirigir à vara de infância, que aí você vai ter toda essa documentação necessária. E aí desde esse primeiro momento foram quase 3 anos até a chegada da Alice nas nossas vidas. Mas antes disso, acho que foram quase uns 2 anos da gente pesquisando e amadurecendo a ideia da adoção antes de fato entrar nesse momento, né? Cara, é uma gestação muito mais longa, né? Digamos assim, esse processo. Isso. E assim, pensando numa maternidade homoafetiva também, mesmo que fosse uma reprodução assistida, que você teria uma gravidez biológica, tudo mais, também não seria a de 9 meses, porque todo o passo, a primeira coisa, você tem que procurar uma clínica, aí você tem que fazer exames, aí você tem toda a medicação de indução, tem várias etapas que podem dar certo, podem não dar certo, então também acaba sendo esse desejo de gerar por meio da reprodução assistida, também ela é muito maior do que 9 meses, né? E aí eu acho que muito essa questão que a gente sempre fala, qualquer família homoafetiva é sempre uma família muito mais planejada, porque você passa por muito mais etapas do que simplesmente uma família, um casal hétero pra ter um filho, né? Sim, sim. A gente teve alguns episódios atrás, um amigo nosso, o Bruno, que a gente gravou com ele um episódio de paternidade homoafetiva. E é impressionante como é exatamente esse mesmo relato, de que demora muito mais tempo, você tem que pensar, você tem que olhar e você tem que planejar mesmo e ir atrás e tudo. Assim, no caso dele sempre foi adoção desde o início, que eles toparam. E inclusive eu queria até perguntar para você, assim, se eu pudesse explicar um pouco pra gente, Pri, como é que funciona, assim, eu sei que não foi o que vocês optaram fazer, mas só para, assim, se alguém aqui tá ouvindo e não faz a menor ideia do que seja reprodução assistida, tenta dar uma explicada pra gente. Então, a reprodução assistida é quando você procura, você vai ter um filho biológico, né? Então, no caso de 2 mulheres, a opção que tem é você recorrer à doação de sêmen. Isso é o mais indicado nas clínicas e tudo mais. Então tem 2 tipos de procedimento. Tem a inseminação artificial e a FIV, que é a fertilização in vitro. A inseminação artificial você tem uma série de medicações que vão preparar o seu útero para receber esse sêmen, que seria esse esperma, que você vai adquirir por meio de um banco de sêmen. E aí você tem essa tentativa de engravidar. Então é um procedimento mais simples. Mas tem tanto a inseminação in vitro, a inseminação artificial, quanto a fertilização in vitro, tem taxas de chances de ter mais sucesso na gravidez ou menos. A inseminação ela é considerada um sistema de reprodução com menor taxa. Mas sempre o que a gente fala de quando você fala em família homoafetiva,
todas essas taxas e todas essas questões de sucesso ou não, tá muito também ligado a famílias héteros que têm problemas com fertilidade, né? Então, entendi. Teoricamente, é o nosso problema porque a gente não tem um sêmen. Ou quando são 2 homens, não tem um útero pra gerar. Entendi. Mas não necessariamente tem problemas de fertilidade em si. Caraca, é verdade. E aí, a questão da inseminação é simplesmente um procedimento que vai pegar o sêmen que você, que geralmente você compra pela clínica, e vai jogar esse sêmen no útero da mulher. Então, aí a chance aí acaba sendo, depois que entra, uma chance normal de gravidez de uma relação sexual de um casal hétero. A fertilização in vitro já é um outro procedimento que você vai tomar medicação para estimular a produção de óvulos. Aí tem um momento que você faz a punção desses óvulos, a retirada desses óvulos da mulher. E aí é feito no laboratório a formação do embrião com o óvulo da mulher com o sêmen escolhido. Então tem esse momento que é feito no laboratório depois do embrião gerado. Aí tem várias questões assim específicas de dias de transferência, do tamanho do embrião. Aí é colocado novamente no útero da mulher. E aí também tem que ter esse momento do útero estar preparado para receber esse embrião. E aí tem a chance dele se fixar ou não e aí gerar o bebê. Então a gente sabe mais ou menos, mas a gente estudou um pouco sobre isso antes de partir para adoção. Ainda é uma possibilidade pra gente no futuro fazer uma inseminação ou uma FIV, mas a gente também não tem tanta propriedade pra falar. A gente tem esse conhecimento meio beirando ao leigo, mas um pouco mais aprofundado. Ah, não, mas já ajuda pra caramba, gente, aqui. Eu não tô vendo nada. Eu só tenho uma dúvida que é baseada nas minhas... assistindo aos canais de família. Discovery Home Health, as TVs a cabo, né, daquele Kate Moore 8, essas coisas. Tem uma taxa da fertilização in vitro maior pra nascerem, tipo, gêmeos, trigêmeos, essas coisas, não tem? Então, a chance maior de fertilização in vitro é pra nascer gêmeos, porque geralmente você coloca, às vezes, 2 embriões de uma vez, porque a chance desse embrião não se fixar no útero é grande. Aí, tipo, coloca 2, aí, tipo, vamos lá. É um procedimento caro, então coloca 2, porque às vezes só um vai sobreviver no seu útero, né? Entendi. Porque ele foi colocado, ele não foi gerado ali dentro. Então o organismo tem que entender que aquilo é um embrião que entrou e que vai ficar ali e vai continuar a vida acontecendo. Então tem essa questão de pode vir em gêmeos porque coloca 2, mas na inseminação artificial também tem chance, porque quando você toma uma medicação para te induzir a ovulação, você vai ovular mais. Então também tem essa chance de, quando você joga, você tem um sêmen, né, um material genético entrando, você vai ter muito mais óvulos, talvez, potenciais geradores de bebê. Então também pode acontecer gêmeos, porque vai que 2 óvulos fecundaram nesse momento. Então as chances são grandes, mas a gente vê que tem muitos casos, mas tem casos que a gente já viu de meninas que foi um só, tanto nos 2 procedimentos. Então, não sei muito quais são essas estatísticas mesmo. Uhum. Bom, mas enfim, vocês acabaram optando pela adoção por algum motivo específico ou foi só por acaso mesmo? Não, a gente sempre pensou, assim, na nossa ideia de família, a gente sempre pensou, a gente quer um filho que seja pela adoção, e aí sempre ficou essa ideia de reprodução assistiva, sim ou não, mas a adoção era uma coisa que a gente conversamos muito, e aí chegamos nesse lugar que não, nós queremos sim formar nossa família a partir da adoção, por que não, né? É sempre essa assim, por que não pela adoção? Ou seja, pode ser que num futuro não tão distante, vocês queiram ter mais um filho e façam esse tipo de reprodução assistida. Sim, a gente, na verdade, nessa questão de quantos filhos ter, a gente sempre não tem muito consenso, né? Já antes não quero ter 4 filhos, aí eu falava quero ter 2, aí a gente nunca chega nesse momento. Mas a gente, assim, 2 filhos com certeza a gente vai ter, e a gente ainda fica nessa de um terceiro ou não. E aí, com certeza mais um por meio da adoção. E aí a gente tá nessa terceiro, vai ser reprodução assistida ou não. Eu sempre quis família grande, aí o destino me trouxe o Noah. E aí eu já resumiu a família grande num só. Desisti disso. Agradeço o destino que me trouxe um filho que vale por 10. Porque a Alice, ela tem o quê? Tem 2 anos, é isso? Não, a Alice tá com
8 meses. 8 meses? Então, Olha, assim, acabou, vocês novinha ainda pra estão. caramba. Elas ainda estão na fase de viver ainda o Tô na trauma. lua de mel. Não, mas uma coisa que a gente tem que pensar, tanto a adoção e reprodução assistida é uma gravidez muito maior, então... Não, Ah, sim, é filho, verdade. a gente tem que pensar muito antes, assim. Com certeza. Todos esses atos têm que ser muito antes pensados. Agora, você falou da idade da Alice e a gente também já fez um episódio sobre adoção com 2 participantes e, assim, uma das coisas que eu aprendi foi que pra você conseguir adotar um bebê é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque é uma das coisas mais... É o que todo mundo quer. Todo mundo quer um bebezinho, né? Como é que foi isso pra vocês? Então, todo mundo quer, mas por incrível que pareça, assim, pra vocês terem uma ideia, na adoção você tem que definir um perfil de qual é o perfil que você aceita de uma criança por adoção. Você tem uma ficha, você preenche, e esse perfil é muito pensado, muito discutido por tantos os casais, tanto que em entrevista com psicólogo, assistente social, é sempre pensando no que o casal deseja e o que o casal quer realmente para sua família, né? Nosso perfil inicial era de 0 a 5 anos, menino ou menina, e nós aceitávamos doenças tratáveis, HIV positivo, e mais algumas outras questões, assim, filhos de usuários de drogas, Sim. E uma série de outras coisas nesse sentido. E, teoricamente, o nosso perfil é um perfil amplo, porque essa demora por um recém-nascido, por um bebê, porque a grande maioria das pessoas tem um perfil muito mais restrito. É sempre a menina branca até 1 ano de idade. Uhum. Nosso perfil também era indiferente pra cor, né? Tanto que a nossa filha é negra. E Sim. essa espera muito longa são de pessoas que têm perfis muito fechados. Então, não é a realidade, né? A gente tem que pensar qual é a realidade das crianças que estão em abrigamento. Então, não é uma criança que é o perfil que a maioria quer. Não, entendi, faz todo sentido. Não é só a questão da idade em si, né? Sim, do tanto que todo todo mundo falava assim, não, o perfil de vocês é aberto, não vai demorar. E o nosso perfil era até 5 anos, tanto que pra nós foi uma surpresa também a Alice chegar, ela chegou pra nós, nasceu na nossa vida com 2 meses de vida. E uma outra questão também, além de você ter uma abertura pra questões de doenças, e esse perfil mais amplo, a Alice também chegou para nós com 2 meses porque ela já estava destituída e ela foi fruto de uma entrega voluntária. Então foi um ato de muito amor da genitora dela entregar ela logo na maternidade. Então todo esse processo burocrático foi muito mais rápido. E aí o que possibilitou que ela fosse inserida numa família nova, no caso a nossa família, muito mais rápido também. Não precisou ficar muito tempo num abrigo, né? Entendi. É ótimo, inclusive, para a própria Alice, né? Que Sim, não precisou sim. passar por isso. Cara, que incrível. Que incrível. Porque assim, esse nosso amigo, ele também conseguiu, quando ele adotou, ele recebeu, também chegou pra eles, era bebezinho. Então assim, ele né, formando uma família homoafetiva, ele falava que um dos grandes problemas pra ele, assim, uma das grandes ameaças que ele tinha era justamente o fato dele não saber que juiz que ele ia pegar, de qual vara, que às vezes a gente que ele podia Encontrar um juiz preconceituoso. um juiz tal. homofóbico. E até assim, atualmente, né, com toda essa mudança grotesca que a gente está vivendo na nossa política nacional, ele falava que ele tinha muito medo justamente pelo fato de que as coisas poderiam ser revogadas e como o processo de guarda deles ainda não era definitivo, ele estava querendo correr o mais rápido possível para conseguir ter isso, e depois eles até estão planejando sair do Brasil. Então, como é que isso foi para vocês? Assim, até porque, assim, eu tenho 0 lugar de fala, né? O homem é hétero, assim, 0 lugar de fala, mas às vezes a impressão que eu tenho é que o preconceito é ainda maior quando você tá falando de 2 mães do que de 2 pais. Não sei, posso estar falando besteira também, mas a impressão que dá é que, tipo, as pessoas estão mais acostumadas a ver 2 homens e achar isso ligeiramente aceitável, por mais que muita gente não aceite, mas eu acho que ainda não se veem ou não se aceita tão bem assim. Ou seja, no duas mães. no grau de preconceito, tem o preconceito contra homossexuais, aí depois você tem o machismo, que coloca ainda Sim. o então, acho que preconceito é contra isso. homossexuais, Exato. homossexuais mulheres mais Isso, intensamente. exatamente. Misoginia e tal. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, se isso é uma impressão errada minha, o que vocês... Não, como é eu que é? acho que sim. Acho que tem a questão do machismo é muito, muito grande, assim, na nossa sociedade, e isso reflete, né, em como a nossa família também
aceita, né, e olhada e tudo mais. Eu acho que, assim, a gente teve muita sorte também dentro do Poder Judiciário e toda a questão com o processo da Alice, que nunca tivemos essa sensação de preconceito, mas era um medo nosso no começo, né? Como é que vai ser? Porque pra gente conseguir... O primeiro passo na questão da adoção, só pra tentar simplificar pra quem não entende, você tem uma série de documentações que você tem que apresentar no fórum. No nosso caso, nós tínhamos que fazer um curso antes, entregar o certificado desse curso, que era um curso para preparar os pretendentes à adoção. E com esse certificado desse curso, a gente passa por avaliações com psicóloga, assistente social, visita em casa, geralmente tem uma palestra com o juiz no fórum, então são várias etapas, e a gente sempre pensa, nossa, será que a gente vai pegar alguma técnica ou algum profissional que pode ser preconceituoso? Como é que vai ser isso? Será que alguém pode impedir o nosso processo? Ou qualquer outra, porque as pessoas vão avaliar a gente, né? Pois é. Nesse primeiro momento que é a habilitação, você passa por toda essa avaliação para saber se você está apto ou não à adoção. Então, era uma questão que a gente tinha medo, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Felizmente, a gente nunca passou por nenhuma situação de preconceito nesse sentido, mas a gente já ouviu relatos no mundo da adoção de casais que, em alguns lugares, não foram tão bem aceitos. E tanto que uma vez teve uma palestra com uma juíza que ela até falou, não, se vocês tiverem qualquer situação de preconceito por serem duas mulheres, por serem um casal homoafetivo, denuncie, não se cale, procure resolver essa situação, né? Porque a gente não sabia o que poderia encontrar, mas nós felizmente tivemos uma equipe técnica muito boa, nunca passamos por nenhuma situação com relação a isso. Que bom, cara, que bom. Fico feliz mesmo. Por mais que eu imagino que isso seja uma raridade também, né? Mas que bom. Sim, sim. Mas a equipe técnica, pelo menos porque a gente passou por 2 varas de infância e juventude. A gente acabou se mudando de residência no meio do caminho e aí passamos não pertencer mais a um fórum e sim a outro, porque também para quem não entende de adoção, o que vai comandar qual é a vara de infância que você vai pertencer para pleitear uma adoção é pelo seu endereço de residência. Ah, tá. Então você não pode, eu quero ir adotar no fórum lá naquele bairro. Não, você sempre vai adotar com relação ao seu endereço de residência. Então você também não tem como escolher essa equipe, né? Você vai estar com aquele lugar, são aquelas pessoas que vão te avaliar e você depende daquilo. Entendi. E aí, e também na questão da adoção, você tem uma avaliação muito detalhada, né? Porque também a gente está falando da entrega de crianças para pessoas que vão ser as novas famílias, né? Você tem que ter esse... As pessoas falam, tem muita burocracia para adotar, mas... Veja lá, é a vida de uma criança, a vida de um bebê que a gente está falando, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sim, sim. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu, né? Porque eu tinha essa visão de que era extremamente burocrático, que tipo, era uma droga, mas não, tem que ser porque o centro da preocupação e do cuidado é a criança. Ela não pode correr o risco de ser abandonada de novo por uma nova família, né? Então, hoje eu consigo entender perfeitamente por que isso acontece, né? E assim, uma outra questão, assim, colocando, questão com relação ao preconceito por ser 2 mulheres, né? Uma coisa que a gente sempre também, às vezes, já ouviu, não diretamente pra gente, mas de outros relatos, de outras famílias também, é sempre essa questão, e quem é o papel do pai? Ou qual vai ser o papel do pai nessa família, né? Sempre fica com esse momento, buscando essa figura do homem, né? Desse papel do pai dessa criança, né? Então a gente fala assim, não, a Alice não tem um pai, assim, ela teve um genitor, né? Sim. Que foi quem gerou esse material genético pra ela nascer, mas ela não teve um pai, não tem um pai, não vai ter um pai, ela vai ter 2 mães, né? E aí é muito essa questão de pensar assim, né? O que são 2 mães na vida de uma criança, de uma família? O que são 2 mães, que são 2 pais? O que é uma mãe e um pai, né? A gente começa a entrar nessas questões de pensar, né? Essas formações, esses padrões de família e o que significam esses papéis. Eu acho que essa é uma das questões mais cruéis, inclusive, que eu tento me colocar nesse lugar. Tipo, bom, eu sendo homem, eu me colocaria mais na situação do que o Bruno contou aqui pra gente, que ele falou exatamente isso, que ele falou assim, cara, às vezes a gente tá saindo e aí vem alguém e pergunta, mas e a mãe dele? Aí ele já passou por vários processos, né, quando ele contou pra gente aqui, de ficar bolado, de falar que não existe, que morreu, de querer falar que morreu, mas, enfim, porque não sabe nem quem é a mãe.
Mas é cruel, porque as pessoas olham e falam, mas cadê a mãe? Ai, tadinho, não tem mãe. Não, tadinho, cara, ele tem 2 pais que amam e, tipo, a Alice tem 2 mães que vão amar ela. Essa criança não vai crescer com nenhuma ausência de uma figura paterna. Ela vai ter 2 mães e é ok, é isso, né? Sim, porque ela vai ter figuras masculinas na vida dela, né? Ela tem avô, ela tem tio, ela tem padrinho. Então a questão de, figura masculina, sim, vai existir na vida dela. Só não vai ser na figura do pai, vai ser na figura de outras pessoas que fazem parte dessa relação afetiva dela, mas com figura com relação a pai não terá, terão 2 mães, né? E é bem louco, assim, a gente fica assim, a gente até brinca às vezes quando surge essas situações de, quem é o pai? Cadê o pai? São 2 mães, as pessoas, a gente fala assim, não, a gente gosta de bugar a cabeça das pessoas, né? Em situações que, tipo, as pessoas ficam assim, olhando, bugou a cabeça, né? A pessoa não tá entendendo e fica... tem vários tipos de situações. Mas já chegaram a comentar pra vocês alguma coisa? Não, acho que a única situação que a gente acha que foi mais assim, e a gente foi uma situação até de preconceito, foi uma vez a gente passa na UBS do bairro, né? E a gente gosta muito de toda a equipe, mas uma vez a gente passou na UBS, numa médica que era sem consulta marcada, né? Assim, que a Alice não estava muito bem. E aí, nessa situação, assim, sempre, né, no sistema público de saúde, aí era só apenas um acompanhante, né? E a médica, não, quem é a mãe? A gente é as 2. Ela, não tem como ser as 2. Uma é a mãe. A gente, não. Nós 2 somos as mães da Alice. Ela, não, mas isso não é possível. E ficou, que isso, né? Cara? E a gente, não, nós adotamos. Nós 2 somos a mãe. Somos as mães dela. Então, foi a única situação, assim, que realmente uma pessoa falou, não é possível. A gente, não, é possível sim. E somos nós. E aí ficamos nessa situação. Mas foi a única situação mais direta nesse sentido. Que foi, assim, de preconceito de uma médica, inclusive, que tava avaliando a Alice. Que ironia. Né? Pois é, podia muito bem ser um cara, né? Dava até pra entender o preconceito do cara, né? Não justifica, mas dá pra gente entender de onde vem. Mas no geral, assim, quando se rola um preconceito, geralmente o preconceito é muito velado, né? Então as pessoas, elas podem olhar, mas nunca acabam falando tanto. Assim, é engraçado, né? Tem vários tipos de reações quando você fala assim, Alice tem 2 mães, nós 2 somos as mães, assim. Tem pessoas que ficam assim, olhando, às vezes não entende, mas geralmente a gente tem uma reação tipo, ai, que incrível, que lindo, e a gente já teve também reações tipo, nossa, que incrível, ela vai ter 2 mães. E a gente fica assim, nossa, mas as pessoas, elas que fizeram essa reação, foi do tipo assim, o quão incrível é ter uma mãe, então imagina ter 2, assim. Uhum. E aí faz assim até a gente refletir também, né, nessa questão. Poxa vida, mas também cadê o papel do pai, né, se fosse uma relação hétero, assim, as pessoas, elas jogam muito esse peso, né, do papel da mãe. E aí, acho que é uma coisa que fica muito em cima também, Dá né? vontade de falar assim, cadê o papel do embuste? Exato. Né? Não, mas é uma questão que a gente fica muito pensando mesmo. Não fica, é verdade. O papel da mãe, ele é tão fundamental, é tão visto como a mãe, aquele ser único, sagrado, da família, né? Então, acho que também falar que tem 2 mães mexe um pouco com esses tabus, esses paradigmas, assim, né? Eu acho que é exatamente isso, porque a ausência, né, a falta da mãe, ela é mais sentida, né? Então, talvez num casal de 2 homens, né, de 2 pais, as pessoas lamentem a ausência dessa mãe porque vão falar assim, mas como é que eles vão conseguir fazer isso acontecer? Sim, né? Eles ficam num momento de provação, né, total. Nós temos um casal de amigos que recentemente adotou e são 2 homens. E aí fica um pouco isso, assim, mas como os 2 homens vão criar uma menina, que é uma filha deles? E aí fica, né, eu acho que fica mais essa questão de testar e provar que é capaz, né? Uhum. No nosso caso, nunca é pensado que nós não seremos capazes de cuidar da nossa filha, né? Que doideira, cara. E agora, assim, a gente já tá falando bastante de preconceito, mas eu imagino que tem também porque os assuntos, eles se cruzam e não são só uma coisa só, né? Então, tem a questão de vocês serem mulheres, tem a questão de ser 2 mães, de vocês serem lésbicas, mas também tem eu acho que também deve ter uma influência na questão toda do preconceito de vocês serem uma família interracial, né? Sim. E também tem essa questão. Somos mulheres, eu sou branca, a Joy é negra, a Alice é negra, então tem essa questão, assim. Acho que a questão maior, às vezes, também é quando estão as 2, e aí
No caso, você, não, as duas são mães da Alice, né? Aham. E aí fica, às vezes, as pessoas assim, por um acaso, a Alice se parece muito com a Joy. Então, quando tá só com a Joy e a Alice, as pessoas nunca jamais duvidam, assim, que seja filha da Joy entendi. mesmo, né, nesse sentido. Porque até fisicamente tem semelhanças de traços afrodescendentes, né? Sim. Agora, quando é uma questão que acho que eu sinto um pouco mais, quando eu falo, não, eu sou a mãe da Alice, acho que pega um pouco mais essa questão interracial, nesse sentido de ser uma mãe branca com uma filha negra, né? Então sempre tem essa questão de se duvidar, mas você é a mãe? Aí as pessoas falam assim, então o pai deve ser negro, né? Então sempre rola essa questão. As pessoas, elas têm um problema que elas precisam querer imaginar a vida dos outros, né? Eu fico revoltado com essas coisas, cara. Não é possível. Eu tenho uma pergunta. Questão de rede de apoio. Como é que é a rede de apoio de vocês? Nossa rede de apoio é muito boa, assim. Primeiro que a Alice é a primeira neta dos dois lados, então a gente já tem Todo mundo babando. avós, super babões, super protetores em cima. Ai, que ótimo. E aí, eu sou filha única, né? Mas a Joy tem 2 irmãos. Um irmão que acabou de fazer 18 anos, então novinho ainda. E a irmã dela que acabou de fazer 30. E aí não tem filhos também, mas é o xodó da família mesmo, a Alice. E a Alice tem 2 padrinhos e uma madrinha, que a gente optou dessa forma. E temos muitos amigos, né, que são os tios e tias da Alice. Temos uma rede de apoio muito boa, muito amor envolvido. Acho que o que foi também se formando, além de termos os nossos amigos que fazem parte da nossa vida, eu acho que a espera da Alice por meio da adoção não foi só nossa, né? Muitas pessoas próximas sabiam desde o início do nosso processo, então essa espera pela chegada da nossa filha por meio da adoção, ela foi sendo construída por todo mundo. E aí, a partir do momento que ela chegou na nossa vida, chegou na vida de todos. Então foi uma grande alegria, assim, no sentido que essa rede de apoio, ela foi cada vez mais crescendo. É porque no caso, assim, provavelmente, já querendo talvez me meter na vida de vocês, mas aqui no caso de vocês tiveram a sorte de ter famílias que aceitam vocês, né, que acolhem vocês, o que não foi o caso do nosso amigo, né, do Bruno. Ah, sim, né, também que teve isso. Teve uma família que não acolheu e tudo mais, então que bom que vocês têm pessoas que essa rede de apoio que não só acolhe a Alice, como acolhe vocês, né, com as opções que vocês fizeram, né, pra vida de adotar, de tudo, no geral. E aí, eu acho que o Vitor fez essa pergunta meio que porque a gente tem, no nosso feedback, amigos que infelizmente não têm esse apoio? Né? Não tem essa família que acolheu, que aceitou as pessoas como elas são. Não, eu acho que isso é uma questão assim, muito comum até, né, inclusive. Não se ter esse apoio, não se ter essa família presente e essa aceitação, né, dessa família por conta dessas escolhas, por conta dessa da forma como cada um né? Eu acho que também foi uma coisa muito construída, assim. Meus pais são de família evangélica, então no começo não foi uma coisa tão bem fácil. aceita. Né? Não foi fácil. Mas ao longo dos anos, foi se criando essa relação de aceitação, de amor, de hoje eles considerarem a Joy como filha deles também. Mas foi todo um processo construído. Não é do dia pra noite também que isso acontece. Mas a gente chegou nesse momento de que estamos muito seguras com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor. Mas isso foi todo muito construído. E eu acho que e poderia não ter sido, né? Poderíamos, infelizmente, não ter esse apoio. Mas a gente conseguiu, assim, ter essa aceitação. Muito legal. E uma coisa, assim, que é curioso também pensar. A gente não tem muitos amigos, no final das contas, assim, né? Que são casais homoafetivos, famílias homoafetivas no nosso convívio mais pessoal. E foi engraçado pensar que, por meio das redes sociais, do Instagram, a gente teve essa abertura muito grande de conhecer outras famílias homoafetivas que trocaram essas experiências e aí se identificar, né, com relação a todos os processos. Foi uma coisa que a gente acabou construindo também, essa outra rede de apoio, por meio das redes sociais, por incrível que pareça. Isso, inclusive, me traz aqui a minha outra pergunta que eu queria saber de vocês. Como é que surgiu esse perfil de Instagram de vocês, que é o @xodódasmães? Então, o nosso perfil, a princípio, ele surgiu por meio acho que da Joy, da agonia da Joy, de lidar com a espera, né, da nossa filha por meio da adoção, que aí
foi xodó das mães porque a gente colocou indiferente pra menino ou menina. Sim. E aí a gente, era o nosso xodó que tava pra chegar. E aí a gente fez um perfil pensando, vamos ter um espaço que a gente possa postar algumas coisas que depois ele possa ver como foi a nossa espera por ele. E, gente, eu voltei, bebê dormiu, mamou. A Joy voltou agora. Voltei agora. Ela pode falar melhor sobre a questão do perfil. Então, voltando um pouquinho sobre essa questão do perfil pra gente, foi muito bom, porque a gente se sentia muito isolada, né? Igual a Pri estava falando um pouquinho, esse processo de aceitação na família foi uma construção, né? Afinal, estamos há 11 anos juntas, foi um processo bem difícil, mas hoje a gente já tá de uma outra forma, né? Já tá numa forma bem mais amável. Já com o xodó, além de ser um espaço pra gente ter ali uma memória e contar uma história, para nós foi muito importante para sair desse isolamento, porque somos moradoras, né, aqui da Zona Leste de São Paulo, aqui da periferia. Por mais que nós tenhamos contatos com outras pessoas que sejam gays, lésbicas, mas elas não estão tendo essa vontade de ter filhos agora, a gente se sentia muito, muito sozinhas, tanto na questão em relação à adoção, quanto nessa questão de construção de uma família homoafetiva. Então, o xodó das mães, ele tá sendo ainda, né, porque ele tá, a gente acho que completou 1 ano só de perfil, e por meio dele, assim, a gente já conseguiu conversar com famílias do Brasil todo. Olha. Estamos um grupo de famílias homoafetivas, então a troca é muito intensa. É um grupo de WhatsApp de várias mães e pais de famílias homoafetivas do Instagram. E é bem legal ter essa troca, né? Assim, mais próximo. Nossa, com certeza. Então a gente conversa sobre perfil, conversa sobre adoção, a gente faz encontro presencial, conversa por telefone, e isso faz uma diferença imensa, assim, vocês não têm ideia, assim, de você poder ver a sua história estar refletida em outras pessoas também. Então, pra gente, tá sendo um espaço muito representativo, um espaço que a gente consegue trocar muito e que a gente consegue ampliar também os nossos conhecimentos. É muito bom quando você consegue encontrar pessoas que seguiram caminhos muito parecidos com o seu, né? Tipo, encontrar pares, né? Quando você, sabe, pessoas que trilharam as mesmas batalhas que você, tipo, você se sente meio que, tipo, cara, não tô sozinho nesse caminho aqui. É bom. E eu fico imaginando também que pra essas pessoas, porque assim, imagina, vocês que hoje já, né, tem uma filha, tem a Alice com vocês, que já passaram por todas essas tretas e tipo, ok, chegamos aqui, dá certo, funciona, né? Todas as vezes como que elas vocês conseguem motivar as pessoas que ainda não conseguiram chegar lá. Exato, tipo, mesmo elas nesse momento se sentem sozinhas, imagina as outras pessoas que ainda estão no início do processo e cheio de dúvidas se aquilo realmente vai funcionar ou não. Então, tipo, ter referências como vocês, eu imagino que seja de extrema importância para que as pessoas vejam que não, é possível sim, dá sim, por mais que, sei lá, o mundo inteiro, a sociedade inteira diga que é errado, que, né, que é uma família disfuncional, que é tipo um termo mais escroto que pode se falar para alguém, para um ser humano. Mas eu acho que imagino que tem esse impacto muito profundo mesmo na vida das pessoas. Tem sim, o tempo todo é de desconstrução, sabe? Em todos os espaços. Um exemplo prático nosso, assim, que eu tava tentando lidar com isso hoje, né? O processo de adoção da Alice foi finalizado. Então, estamos com os 2 nomes na certidão dela. Aê! E a gente agora estamos no momento agora de atualizar todos os documentos em todas as instâncias possíveis, né? Então, a Pri estava falando para vocês, né, que a gente faz todo o acompanhamento dela aqui na UBS do bairro, na Unidade Básica de Saúde, e tem uma questãozinha que
que é bem importante, que acompanha a criança por um longo tempo, é a caderneta de saúde. Uhum. Então tá lá a caderneta de saúde de menino, de menina, né? Aquela questão do rosa e do azul. Não faz o menor sentido. Aí quando você abre lá, né, você vai folheando a caderneta, já na parte de identificação da criança, tá lá nome do pai e nome da mãe. Então eu tô num processo aqui doido de falar com uma amiga que é designer pra pedir pra ela fazer uma arte, né? Porque eu peguei o PDF lá no site do Ministério da Saúde pra colocar lá filiação, em vez de nome de pai e nome de mãe. E ao mesmo tempo certeza. Também fazer algum e-mail ou fazer algum movimento pra que na impressão dessas cadernetas tenha uma correção, né? Porque essa questão, na certidão de nascimento hoje em dia já é filiação, mas tem algumas órgãos que a gente passa, ou situações que a gente passa, que ainda você encontra fichas com o nome de pai e mãe. A Alice, ela começou na creche semana passada, na CEI aqui do bairro. E aí, na matrícula, tava lá o nome do pai e do nome da mãe. Então a gente riscou nome da mãe e nome da mãe. E aí tem todo esse despreparo de diversos locais onde nossa filha ainda vai passar ao longo da vida, que talvez vai uma simples ficha de preencher, talvez esteja lá o nome do pai e o nome da mãe. Sim. E aí como é que fica, né? Vai ter sempre esse momento de precisamos readequar essas questões para aceitação das nossas famílias, né? E é uma coisa simples, é uma ficha, mas é uma ficha que tá dizendo ali, né, como que você lida. Minha família não se enquadra nessa ficha. É muito... assim, a gente, como sociedade, a gente tem muito que evoluir, né, cara? Porque essa semana que a Alice entrou na creche... Foi semana retrasada. Então, tipo... É que ela ficou doente, pegou o atestado de 7 dias. Você acredita? Já começou. Olha só. O Noah não foi na primeira semana de aula porque abriu o queixo. Tá tudo bem. Nossa. Ai, que... Não fala isso, é apavorar, cara. O Noah não é parâmetro. Não fiquem preocupadas. Mas, assim, inclusive, é bem provável que ela porque, assim, todo bebê, quando entra na creche, ou começa na escola, passa por um período brabo de pegar doença, de pegar gripe, pegar todas as perebas da vida, que meio que, tipo, tá nivelando os, como é que fala? Os anticorpos, né? Tá nivelando com as outras crianças. Então vai pegar a pereba do outro, aí vai passar a pereba pro outro, e tá todo mundo ali se nivelando. Então ainda vai rolar muito dessas coisas. Mas o que eu acho mais bizarro em termos de despreparo da nossa sociedade, é que a gente ainda tem a maioria esmagadora das escolas fazendo Dia dos Pais, Dia das Mães, e vocês impreterivelmente vão fazer isso, vão passar por isso, né? E vocês já pensam, ou vocês não são pessoas muito ansiosas e querem esperar isso chegar, né? Não sei. Não, a gente já pensou bastante sobre isso, e o que a gente também tá muito feliz, porque a Alice tá numa CEI da prefeitura, aqui da nossa cidade, São Paulo, e a gente foi muito bem acolhida por toda a equipe, né? Em nenhum momento a gente sentiu qualquer sinal de preconceito com relação à nossa família. E aí já nos informamos, pelo menos na CEI que ela está, não tem mais Dia dos Pais nem Dia das Mães. Eles fazem só o Dia da Família, que é uma coisa que tá ótimo. Caminhando, começando, ainda não é muito comum, mas a gente espera que isso cada vez mais ganhe força, né? De não ter... Porque não é só questão de famílias homoafetivas, mas às vezes uma família uma criança criada pela avó, pelo tio, que não é necessariamente pelo pai ou pela mãe, não é incluída, né, nessa questão. Então, pelo menos assim, no momento, não sei que a Alice está, teremos Dia da Família. A gente ficou muito feliz, assim, falando, essa CEI mesmo que a gente gosta, que quer. Ufa! Então tivemos essa sorte. Mas confesso, eu sou um pouco, do casal eu sou a mais ansiosa, né? Então quando a gente estava no processo de adoção, a gente pensou que já ia vir a criança com 5 anos. Então já estava pesquisando e-mail, olhando... Já daqui a pouco eu vou lá conversar com a coordenadora pedagógica, vamos montar um projeto aqui, vamos falar sobre diversidade na escola. Porque eu acho que uma das questões nossas aqui, sim, é que a gente sempre foi muito ativa, né? Então, se a gente vê uma situação e a gente vê que a gente pode contribuir, então vamos contribuir. Então, pra gente... A Alice estudar numa escola pública é importante, porque nós vamos ocupar esse espaço e queremos transformar aquele espaço e aprender com aquele espaço, né?
não um espaço que só vai depositar conhecimento na cabecinha dela, né? Eu acho que é importante a família participar, a comunidade participar desses espaços também, porque senão não tem mudança. Se a gente for ficar só esperando o poder público ou uma legislação, não acontece, né, a mudança. Na verdade, eu acho só que piora, a né? gente tá aqui pra isso, né? Se a gente fosse esperar alguém falar pra gente que não podia fazer, a gente não tinha casado, não tinha tido filho, não estaria nem aqui hoje. É verdade. Nossa, sensacional a sua fala, cara. Eu acho incrível isso, porque é exatamente isso, né? A gente tem que... essa diversidade, ela só vai acontecer se ela, de fato, começar a aparecer nos lugares, né? E que as outras crianças tenham a oportunidade de ver que um amiguinho, uma amiguinha tem duas mães, ou tem dois pais, ou só tem uma mãe, ou só tem um pai, Sim. né? E que isso é normal, e que isso não seja um motivo de perseguir aquela criança, né? Porque Sim. aí a gente Sim. vai entrar toda uma discussão de bullying e tal. Então eu fico muito feliz que a gente esteja caminhando para esse sentido, né? Por mais que as coisas lá em cima, no Olimpo do Brasil, estejam muito tenebrosas, mas a gente tem que continuar esse trabalho aí, né? Não, a gente tem, né? Porque se a gente não tem essa vontade de viver a esperança, o que a gente faz? Pois Se é, afunda cara. na depressão. Não, e acho que também a questão de que esses medos vão existir. Esses medos vão sempre existir, que nossa filha sofra bullying por ter duas mães ou por qualquer outra questão. Por ser negra. Sim, e aí a gente tem que saber lidar com isso, né? É a questão realmente de quais são os espaços que a nossa família vai habitar nessa sociedade, nesse país, nessa cidade, e como que a gente vai lidar com relação a nós e eles e o que a gente tem, né, nesse sentido. No momento, por enquanto, ela é um bebê, então os espaços são um pouco mais limitados, né? A escola, é a UBS, quando a gente sai em algum passeio, alguma viagem, mas o ambiente familiar. E aí, conforme ela for crescendo, com certeza vai aumentando muito mais esse leque de espaços que ela vai interagir. E aí a gente vai ter que ir lidando com cada situação, né? Verdade. E eu confesso que eu já fui pra reunião da SEI toda armada já fui toda leoa. Mas chegando lá, a gente foi tão bem recebido que me desmontaram. Vem aqui tocar terror, não Pô, tem que como droga, pô. Não vou poder aloprar com ninguém. Não vou poder falar aqui, fazer uma Mas não- militância ativa aqui, sabe? Ter uma reunião. Já tava um textão pronto aqui, cara. Que isso? Pô, Agora, já que a Joy já se intitulou aqui como uma pessoa que né, tem uma tendência aí ansiosa, digamos assim, você já fez vários exercícios aí da sua filha chegar com vocês com 5 anos e tal. Você já fez ou tem feito um exercício de entender como vocês vão falar dessas questões também para a própria Alice, quando eventualmente ela perguntar ou questionar ou tiver alguma dúvida? já pensamos, mas ainda, você vê até minha voz já mudou. Já pensamos, mas é um assunto assim, que hoje ainda me causa um pouquinho de preocupação, não preocupação de sentido de saber que nós não vamos saber dar o apoio, ou não vamos estar junto com ela, mas está sendo tão corrido esse momento dela, do momento que ela chegou, ela está conosco há fazer 7 meses. Então a gente está aprendendo tudo com ela aqui. Isso ainda me preocupa, o fato como é que nós vamos conduzir esse processo, assim. Eu acho que eu preciso estudar um pouquinho. Eu acho que a gente precisa estudar, assim. Tanto com relação a como preparar ela por ter 2 mães e como que é. Acho que a primeira coisa, assim, sempre pensar o que vai surgir de questionamentos dela e como a gente vai reagir a esses questionamentos, né? Então é sempre pensando nessa criação nesse sentido. Mas eu acho que com relação à adoção, tem muitos lugares que a gente pode ter como fonte de estudo, de preparo para como lidar com relação a contar, né? Eu acho que é uma coisa que qualquer pai que é pai por adoção, mãe por adoção, tem que ter, sim, esse preparo e saber, de acordo com cada idade, como ir desenvolvendo isso com a criança, né? Então, eu acho que, assim, a gente ainda não se preparou, mas quando chegar um momento, com certeza a gente vai ter que estar preparado, né? Porque não tem outro jeito, a gente tem que estar preparada a lidar. Ou descobrir junto com a sua filha como é que vai lidar com isso, né? Que também é válido. Porque de pronto que eu penso, vamos viver naturalmente aqui, né? Sim.
Acho que entender que estar com duas mães é natural, é real, é possível e é isso. Que o mundo é diverso. Com E certeza. também em questão das relações da história dela, né? Com a adoção. Sim. Assim, da perspectiva da criança, né? Como para ela isso é o natural, porque é a vida dela, não vai ter um grande estranhamento assim. Sim. Mas, por favor, não entenda que eu não tô. Pô, tô sentindo que eu já deixei a Joy mais ansiosa ainda. Não queria causar ansiedade de vocês, não. Era só uma pergunta mesmo de curiosidade, tá? Ah, não, mas Não tô ansioso, não. Thiago, a gente tá tão próxima de você que não sabe, mas a gente tá ali te vendo todo dia, aí parece que eu tô numa conversa aqui normal, tu tá aqui na frente no sofá, e eu tô quase dividindo aqui com meu amigo. Nossa, realmente isso tá me preocupando. Foi nesse sentido, então fique tranquilo. Sim, então tá bom. E, assim, uma coisa que eu já ouvi em outros relatos também é que existe um preconceito ainda maior quando você está falando de uma família que é homoafetiva e a criança que está sendo adotada, ela é do mesmo gênero que aquela família, que aquele núcleo familiar é composto. Então, no caso, duas mães lésbicas adotando uma menina, ou dois pais gays adotando um menino, e que é uma grande idiotice você pensar nisso, porque senão não existiriam crianças gays, né, e meninas lésbicas, porque na maioria delas elas vêm de uma família que é heteronormativa, né, que é heterossexual. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês podem dizer sobre isso também, o que vocês já pensaram, o que vocês já viram por aí. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já realmente ouviu outros relatos também com relação a isso. Mas realmente é uma grande idiotice, assim, essa questão de que as pessoas relacionam, né, essa questão de, não sei, acho que muita gente em vários momentos já relaciona essa questão do principalmente mais com relações a homoafetivos masculinos, que elas é pedófilo ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que as pessoas, elas acabam tendo esses medos do tipo, mas como vai criar e como pode acontecer, e se vai induzir a ser gay ou ser lésbica também, mas, gente, é como você colocou mesmo, praticamente, né, a grande maioria dos gays ou lésbicas nasceram e foram criados em famílias heteronormativas, né, então isso cai por terra qualquer tipo Somos de exemplo, colocação. Né? Priscila, criada na família de pais evangélicos, meus pais também super bem estruturados, católicos, estamos então, aqui. Não diz nada, né, nesse sentido, mas eu acho que sim, é uma questão que às vezes surge eventualmente, quando você fala de família homoafetiva, essa relação de mais esse sentido de se vai realmente cuidar, se vai ter algum outro caminho nesse sentido, com relação até a abuso, né, nesse sentido de medo de a criança vai sofrer algum abuso, ou então vai ser induzida a ter a mesma escolha de orientação sexual dos pais, né? Mas assim... Mas no fundo, eu acho que é muita falta de informação, esse conservadorismo idiota que existe aí, muita falta de informação, né? E de saber que vivemos normalmente, que somos pessoas comuns, que vamos ao mercado, fazemos E acho que também o medo desse indiferente, né? O medo do diferente, né? Ser diferente a mim causa medo nas pessoas, então elas não sabem lidar e aí ficam jogando essas questões, assim. É verdade, que não fazem o menor sentido. No menor sentido. Até porque, assim, mesmo que a Alice se descubra lésbica, tipo, qual o problema também, né? Então, tipo, dane-se, né? Mas muito bem. Bom, eu sei que a conversa tá ótima, adoraria continuar mais, mas eu sei que vocês também têm que se liberar aí, né? A filha dormiu, eu sei muito bem que quando o filho dorme a gente quer viver a vida e não ficar gravando podcast. Então, eu vou terminar essa pauta, a gente vai pro nosso bloquinho de indicações. Vocês têm algum outro assunto, alguma pauta que vocês gostariam ainda, que é importante para vocês abordar aqui nessa nossa conversa, ou vocês se sentem satisfeitas? Só uma coisinha. Só defender um pouquinho a bandeira da adoção, que é muitos casais e pessoas solteiras também que podem adotar,
verem a adoção como uma possibilidade também de vocês terem uma família, assim, porque é fantástico, é incrível, e o processo pode ser demorado, mas ele é necessário, porque essa criança que já sofreu algum tipo de abandono, ou já sofreu algum tipo de vulnerabilidade, ela precisa ser cuidada. Então, só defender um pouquinho e falar um pouquinho aí que a adoção é massa. E quem quiser saber mais um pouquinho, só seguir a gente lá no Instagram. E a gente também indica lá alguns perfis que sobem muito mais conteúdos que a gente às vezes é um pouquinho devagar subindo as coisas lá. E acho que só pra complementar essa fala da Joy, com relação a isso também, né? Nesse sentido de que a adoção acaba sendo uma escolha de caminho, às vezes por famílias homoafetivas, ou às vezes por pessoas que têm problema com fertilidade, de não conseguir gerar um filho. É verdade. Só entender forma, né? Que a adoção não é plano B, a adoção pode ser plano A. Sim, inclusive pra casais héteros, assim. É sempre colocado, assim, pensada a adoção diante de uma dificuldade, assim. Existem casais, mas é muito difícil encontrar não, eu quero ter filho e eu pensei na adoção logo de cara como esse caminho, né? Eu acho que colocar as pessoas para refletirem, né? Assim, por que não adotar também, né? Por que não ter um filho por meio da adoção? Sem falar que todo filho tem que ser adotado, seja ele biológico ou vindo pelo meio de um processo jurídico, né? Isso. Nossa, maravilhoso. Todo mundo passa por esse processo de adoção, de criar o vínculo, é igual para todo mundo. Sim, isso é muito discutido em grupos de apoio à adoção ou pessoas que estão passando por esse processo, que todos os filhos têm que ser adotados pelos pais, senão não vai criar esses vínculos afetivos, e aí mesmo que você tenha o seu filho, mas não tem essa relação afetiva, você não adotou ele, você vai ter dificuldades ao longo da vida, né? E indico o livro do Paizinho Vírgula, Abraça Seu Filho. Aquele jabá que reverso. Pra gente foi muito bom, sabe por quê? Como nós não geramos a criança, assim, ver a experiência do Tiago, né, com a criação do vínculo com os meninos, e agora com a Maia também, e antes mesmo, quando a gente ainda estava no processo, quando a gente conheceu o Paizinho Vírgula lá pelo YouTube, há um tempinho já indicamos para amigos que estavam gestando, e pra gente foi muito importante, né? Ter esse pai como referência na nossa vida, e que hoje nos apoia muito e nos orienta muito na criação que nós temos com a nossa família, ou na nossa família com a nossa criança. Poxa vida, tô emocionado aqui, cara. Fico muito, muito honrado mesmo dessas loucuras que eu faço aí sem dormir. Tenho ajudado vocês. Eu fico muito feliz mesmo. Obrigado mesmo por dar esse feedback. Bom, antes da gente ir para as indicações, eu só queria fazer um recadinho aqui. Eu quero mandar um beijo e um abraço muito, muito apertado para vocês dois, pai e mãe, que vocês sabem quem são amigos nossos, ouvintes nossos do Tricô, e que recentemente adotaram, criaram sua família também através da adoção, com 3 filhas lindas. Olha, todo o meu respeito, admiração e amor por vocês e por essa família linda que vocês estão construindo. Vocês sabem quem vocês são e eu amo vocês. Indicações Supimais! Estamos aqui agora, nossas indicações. Acorda, Berto! Não é nem meia-noite ainda, você está dormindo, cara. Para com isso. Vou pedir pra você levar o seu demônio de filho de bicicleta subindo um ladeirão todo dia às 7 da manhã. Nossa. Faz esse favor. Que dureza, hein? Que dureza. É uma delícia, é bom, na hora de descer. Na subida não. Na subida é ruim. Ainda mais quando a criança já pesa uns 50 quilos, né? De tanto que ele come. Pouquinho. Tá só certo. 20 quilos. Mas muito bem, então nesse nosso quadro de indicações supimpas, eu queria primeiro fazer a minha indicação logo de cara. @Xodó das Mães. Sigam o Instagram delas. Bota aqui. Já tá seguindo aí, Vitor? Já sempre tá seguindo na hora, né? Vocês têm que fazer aí pra aparecer já a notificação pra elas aí, tá? E a outra indicação que eu quero fazer é de um podcast, que inclusive o editor desse podcast aqui, né, que você está ouvindo nesse exato momento, o Samuel Gambini. Samuel, te amo pela essa indicação. Ele falou comigo assim: olha, Thiago, eu vou te falar um podcast
que eu acho que você vai adorar. E, bicho, eu tô numa maratona psicótica desse podcast, que eu não consigo ouvir outra coisa. Eu tô ouvindo todos os episódios desde o primeiro. Eu ouvi o mais recente, eu tô ouvindo agora desde o primeiro. Tô achando maravilhoso, tô me achando dentro da... Sabe aquele meme lá da criancinha ouvindo o podcast achando que tá no meio da conversa? Eu tô muito assim. O nome desse podcast se chama Bora Marcar e, como a própria expressão já diz, é um podcast carioca. E mais ainda, é um podcast feito por mulheres cariocas, conversando sobre qualquer coisa da vida. Não é necessariamente falando só sobre temas de feminismo ou preconceito e tudo mais. Elas são, tipo, sabe como todos os outros podcasts de homem que tem aí que se ouve os machos falando sobre um monte de coisa da aleatória da vida? Agora você tem um podcast só de mulheres cariocas com aquele sotaque que você se identifica, quer dizer, eu me identifico, então eu tava assim, oh meu Deus, ela fala biscoito, eles falam biscoito, não fala biscoito, com todo respeito a vocês também, Pri e Joy, tá bom? Mas assim, a gente sente uma falta muito grande, sabe, de ouvir podcasts e identificar nosso sotaque, sabe? Pena que nunca vai ter encontro presencial desse podcast, né? Por que não? Que o Carioca nunca vai, pô. Carioca nunca vai no Bora Marcar, irmão. Tanto que é o Bora Marcar. Carioca nunca aparece no Bora Marcar. Então, olha, cara, por favor, se você tá ouvindo esse episódio aqui, se você considera um pouquinho da minha opinião, vai lá, ouve o Bora Marcar, manda muito amor para aquelas mulheres e cara, a gente tem que ouvir as mulheres, e não tem que ouvir só para determinados assuntos, a gente tem que ouvir o que elas têm a dizer sobre toda a vida, e é muito maravilhoso, elas são engraçadíssimas. Cara, ouça, é a melhor descoberta que eu fiz no ano, tudo bem que o ano começou agora, né, mas assim, até agora, ouvam, é muito bom. E falem, esse podcast é muito supimpa, que elas vão saber que foi a gente que mandou os ouvintes. Eu tenho uma indicação que, na verdade, eu não vi ainda. Pô, peraí. São 3 filmes. Vai dar de Silvio Santos? Calma aí, deixa eu falar. Você não espera falar? Então fala. Tá queimando a largada. São 3 filmes, eu vi só o primeiro. E eu não, sem querer, achei no Netflix, foi essa semana agora. E eu tô doido pra ver. É o Renascimento do Parto. Tem o 1, 2 e 3. Como assim? Tu não viu? Peraí, cara. Como assim? Eu não sabia que tinha um 2 ou 3 no Netflix. Você só viu um. Esse é o Vitor. Ah, se fuder. Nasceu em 2018. Aqui, 2018. Eu sei que é, cara. Então foda-se, porra. É recente. Mas é válido, a gente nunca falou, acho que, sobre esse documentário, ele é incrível. Não, e o sobre o Renascimento do Parto a gente já falou, só não falou do 2 e do 3. E o Renascimento do Parto, 2013, a gente viu lá, sei lá, eu vi há 2 anos atrás, não foi há tanto tempo. Mas, e quando eu vi esse, não, estão fazendo 2. E tipo, caiu no esquecimento, eu não lembrava mais que teria Renascimento do Parto. Andando pelo Netflix, apareceu o 2 e caraca, tem 2. Quando eu cliquei, apareceu o 3. Puta que pariu, tem 2 e 3, cara. Mas ainda não assistiu nem o 2 nem o 3. Não vi nenhum dos 2. Então tá bom. Então você vai assistir e vai fazer um review depois. Mas eu tentarei. Eu tô tentando achar tempo, mas assim que der, eu vou ver. Tá na minha listinha aqui de pra ver futuramente. Tá ótimo. E você, Bertão? A minha indicação é pra não deixar o moleque comendo banana enquanto você tá levando ele de bicicleta pra escola. Que é isso, cara? Que eu freiei, ele colocou a banana nas minhas costas. Eu tive que frear por algum motivo qualquer. Ele tava segurando a banana. Aí pra não bater, né? Pra não bater com a cabeça em mim, ele colocou a banana. Assim. Perfeitamente. Aí virou aquela cola, né? Ficou delícia. Foi trabalhar tirando a banana. Sol quente, eu tô de férias! Ah, muito Sol bem. Sol quente do Rio de Janeiro nem ficou legal. Olha, aquela coisa secando na camisa. Botava só um açuquinho, uma canela, já ficava no ponto. Você ficava bom já. E vocês, meninas, vocês têm alguma indicação aí pra dar? Temos sim. Alguns perfis no Instagram. Tem um casal de meninas que elas tiveram gêmeos, elas foram... A maioria delas foram formadas por produção assistida, né? Inseminação. E elas são de Brasília. E aí o @Mari Mãe dos Gêmeos, com 2 Is, Mari Mãe dos Gêmeos. E o @Mães de Gêmeos BSB, que tem a Érica e tem a Mari. Elas são as mães do Noah e da Louise. E eles estão, acho que com 3, 4 meses, nasceram há pouco tempo. Então, olha. É uma outra visão de família homoafetiva, né? Por meio da reprodução. Tem um outro perfil que é @Mães em Dose Dupla, que são um casal de meninas também, no interior de São Paulo, que estão à espera da adoção. Então, elas estão na fila, aguardando a chegada do bem, o filho delas. E tem o @Totó Tintim,
que é de uma família homoafetiva de mulheres também que mora na Argentina, em Buenos Aires. São brasileiras que moram em Buenos Aires, então tem também essa relação de como que é criar uma família homoafetiva em Buenos Aires. Que aí tem o filho delas, né? O Heitor. Então também é uma outra visão. Pô, que legal, cara. Muito legal. Agora eu fiquei na dúvida. Elas adotaram uma criança brasileira e foram pra Argentina, elas adotaram Não, das meninas da Argentina, foi Isso. também... Foi reprodução assistida. Ah, tá. FIV, e elas fizeram um procedimento lá. Porque elas moram lá. Ah, Entendi. entendi. Em Buenos Tá legal. Aires. então também tem essa visão de como que foi fazer esse procedimento na Argentina e não no Brasil, né? Uhum. Ah, Então, legal. são questões diferentes, assim. Devem ter outras Outras questões, né? questões, né? Recadinhos do Dragão. Ah, recadinhos, olha que coisa mais linda. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de mais nada. Eu queria agradecer a você aí que tá ouvindo a gente e que tá ouvindo esses recadinhos. Quem tá ouvindo esses recadinhos são só aquelas pessoas que amam a gente de verdade. É a nata da nata. É a nata da nata. É aquela galera que tipo, não, eu vou ouvir sim, porque, pô, botaram no final, mas eu vou ouvir porque os caras são maneiros, merecem essa minha moral. Então, muito obrigado de verdade você tá aqui ouvindo esse recado. Agora, o que eu preciso falar, meu amigo, minha amiga de fé, meu irmão, camarada, o negócio é o seguinte, a gente é maluco, a gente lançou mais um novo produto do Tricô de Paz. Calma, não é pra você comprar nada, é só pra você consumir conteúdo, não é nem produto, né? Nossa, que delicinha. Que delícia For maravilhosa. Mais um conteúdo for free que o Tricô de Paz está proporcionando pra vocês, que vocês também não precisaram fazer nada, trabalhar em nada, né? Como tudo, Não, né? nem trabalharíamos. Se precisasse, não sairia. Mas muito bem, Samuel, rufem os tambores, pelo amor de Deus, porque a gente está lançando a nossa primeira minissérie do Tricô de Paz. Olha só. Minissérie chamada Mensagens na Garrafa, Baseado em fatos reais. baseado em relatos reais, de pais reais e mães reais. Olha que Olha. coisa linda. Vocês já ouviram o piloto? Não que a gente não seja pai de mas são É outros CG, pais é tudo reais CG, e é mães tudo computador. reais. Essa paternidade de hoje é tudo computador. É tudo inteligência artificial aqui, não tá vendo a minha voz do Google? Então, olha só, a nossa minissérie vai começar agora, sexta-feira, e ela vai ser semanal. E o que consiste? Qual é a brincadeira, o exercício dessa minissérie? Vão ser 8 episódios, essa nossa primeira temporada. E aí, se a galera gostar, se você gostar e mandar um feedback maneiro e tal, a gente pode pensar em fazer outras Pede mais temporadas. Quê? Pede mais um. Pede mais. Pede mais que tá pouco. Então, como é que funciona isso? Cada episódio vai ser um pai ou uma mãe. Na verdade, começa comigo o primeiro episódio, mas depois vão ser os outros apoiadores, ouvintes apoiadores do Tricô, que aceitaram esse convite e participaram dessa brincadeira que consiste em 2 partes por episódio. A primeira parte, a pessoa vai compartilhar uma das melhores memórias da sua infância e na segunda parte vai dar um recado, como se fosse uma mensagem que você, né, aquela mensagem ali, que você bota ali, escreve, joga no mar e espera que seu filho pegue lá no futuro para ele ler quando ele for se tornar pai ou mãe. Olha que coisa bonita. É uma Vai no brincadeira. coração. É uma brincadeira de fazer chorar. todo mundo chorar pra caralho. Vocês já ouviram o primeiro episódio que é o meu, qual é o feedback de vocês? Como é que é o nome daqueles lencinhos de bolso? Kleenex? Como é que é? Pode ser. Compre. Compre. Gostou, Vitor? Eu gostei pra caramba. É. Mal pode esperar pra gravar o seu, né? Eu mal posso esperar pra ver a segunda temporada com outra pessoa. Tá bom, então. Então, gente, olha só. Mensagens na Garrafa. A primeira minissérie produzida no Tricô de Paz e que só existe por causa desses lindos, maravilhosos apoiadores supimpas que fazem com que esse trabalho todo seja possível e que a gente possa criar mais coisas. É aí que a gente explora gravar mensagem pra gente. Pois é, o cara paga e a gente ainda bota eles pra gravar. Exatamente. Mas eles gostaram. Inclusive, teve um pai ali no meio da gravação do episódio dele que, assim, me agradeceu horrores pela oportunidade de ter conseguido pensar sobre isso, fazer esse exercício, porque ele estava passando num momento que ele precisava daquilo. Às vezes falta estímulo. Falta estímulo, cara. Então, se você aí tá ouvindo a gente agora, faça esse exercício também. Vai ser bom pra você e pros seus filhos. Ouça, entenda e reflita. Outra coisa importante que a gente precisa contar aqui nesse recadinho, que é o seguinte, é o que eu tô vestindo. O que eu tô vestindo? Eu não estou nu. Sir. Eu estou com a camisa mais linda da podosfera brasileira. Qualquer uma.
His Sir. Ainda tá chegando o primeiro lote de camisetas. Vocês vão ganhar de vocês, fiquem tranquilos. Vocês, chegando. Vitor e Berto, não é vocês, audiência, né? Tá chegando Fica aí claro. o caminhão. O caminhão do Faustão, cheio de camiseta, porra nenhuma, é um lote pequeno, então inclusive é isso. Se você tá ouvindo, eu já recebi o primeiro lote e assim, o estoque é super reduzido. Por quê? Porque o estoque fica num quartinho, no ateliê, divide espaço no ateliê ali que a gente tem na nossa casa, assim, é muito pequeno. É uma caixinha com poucas unidades. Se eu fosse você, eu corria para garantir a minha, porque vai acabar estoque e eu não vou pedir tão cedo outro estoque, não. Vamos continuar com os recadinhos e dizer que se você quiser apoiar esse podcast lindo, você vê, olha, a gente tá fazendo minissérie, a gente tá fazendo um monte de coisa. Se você quiser apoiar a gente, entrar lá no nosso grupo e fazer parte dessa bagunça linda que é os ouvintes supimpas do Tricô de Paz, você pode ir lá em paizinho.com/apoiar. E conhecer os planos que você pode apoiar a gente mensalmente ou anualmente, se você quiser. Tem tudo lá para você e você vai poder ter... Olha que prazer, você vai poder entrar num chat secreto com os apoiadores, com a gente, e você vai poder acompanhar em tempo real nós brigando na frente das pessoas, Que lavando verdade, roupa né? suja. Passando vergonha. A gente se, né, quinta série, a gente se xingando, implicando um com o outro. Você vai ver isso no meio do seu dia. Você tá no seu trabalho, você tá ali lavando uma louça, aí você fala, puta, mas esses caras são infantis mesmo, né? Não é só um personagem do podcast. Real, a parada. Então você vai poder, por exemplo, ver o Ney Costa, que é esse artista maravilhoso que ilustra tantas coisas pro nosso podcast, reclamando do Vitor, que falou que, porra, que desenhar no tablet é muito Não, melhor e que desenhar várias- na mão. Caraca, eu não falei isso! Eu não falei! Não, e várias artes em primeira mão do Ney Costa. Exato, vários making-offs ali que ele compartilha com a gente, várias desenhos que não tem nada a ver com porra nenhuma, porque ele posta no chat errado, ele posta no nosso chat, então essa coisa do trabalho dele, a gente vai... Não tem nudes, fiquem tranquilos, mas a gente vê vários desenhos maneiros do Ney. Não, mas tem várias fotos de criança da galera, Sim. do dia a dia da Coisa galera. linda. Olha, é uma comunidade muito foda de estar fazendo parte. Então você com certeza vai gostar de participar disso tudo aí. Tá legal? E chega de recadinhos por hoje, E tem que esse tá informação. longo pra caralho. Tem informação. Aqui tem informação. Lá também tem. Não é nossa, porque a gente não tem informação. Não, é um chat que se auto-alimenta. autoalimenta. Auto-regula, auto-alimenta. É um negócio maravilhoso. E chega de recadinho por hoje. Ih, tá acabando! Então, agora chegamos ao final do nosso episódio. E, Berto, é chegada aquela hora de você brilhar. Você que não brilha em lugar nenhum do episódio, é a sua Eu chance. não tô brilhando em lugar nenhum da vida atualmente. Qual é a hashtag, cara? A hashtag de hoje vai ser mães em dose dupla. Mas, se você for um casal... Não é hashtag dupla, porque esse aqui é de maternidade afetiva. Não tem porra nenhuma de pai aqui, não. mas se os... Não. Já tá bom, Aí ficou lá fica no você. outro. É isso aí, vai ser só hashtag mães em dose dupla. Jó e Pri, muitíssimo obrigado pela generosidade de vocês terem cedido o seu tempo aí, a história de vocês pra gente, assim, foi muito engrandecedor pra mim, imagino que pros meninos também. Não, foi fantástico. Então, muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente da conversa. O microfone sempre vai estar aberto pra vocês, pra gente trocar ideia. Pode ser que daqui a um ano, talvez, a gente volte aí e faça uma devolutiva aqui desse episódio, falando como é que tá sendo com a Alice já maiorzinha, já andando, já subindo, escalando e fazendo, né, fazendo um monte de besteira. E assim, de verdade, de coração, tô muito feliz que vocês participaram, toparam e que a gente conseguiu gravar finalmente esse episódio. Nós que agradecemos a oportunidade desse espaço pra gente poder dividir um pouquinho da nossa história. Também agradecemos a paciência aí, né, pra gente conseguir marcar o podcast de hoje, nosso encontro de hoje. Mas é isso, a bebezinha ficou dodói e estamos aqui pro que vocês precisarem também. Sim, muito obrigada pelo espaço, né? Acho que é super importante ter espaços para se falar sobre nossa família, nossas questões, possibilidades, né, de existência em sociedade. E acho que quanto mais a gente fala, mais discute, mais coloca em questão coisas na roda, a gente vai crescendo, né? Com enquanto certeza. indivíduo, enquanto sociedade. Então acho que falar sobre e discutir e pensar e tudo mais é muito importante. Agradecemos em nome do coletivo, né? Do coletivo LGBT, por ter
esse espaço aqui também no Tricô de Paz. Então pra gente também é muito importante, né? Não só nós enquanto casal, mas eu acho que nós enquanto comunidade também, quanto mais espaços forem existindo, acho que mais a gente vai se fortalecendo, mais a gente vai tendo noção de quais são os nossos direitos, né? Pra gente poder dizer, nós existimos, nossa família existe, estamos aqui e ninguém vai tirar da gente daqui não. Maravilhoso. Tá certo. É isso aí. Muito bem, então, olha, se você ainda não segue lá, @xodódasmães no Instagram. Eu tô seguindo. Aí, muito bem. O Berto não tá seguindo ainda porque ele tava dormindo. Eu tava. E, bom, se você quiser conversar com a gente, mandar um e-mail, mandar uma pergunta, a gente pode até encaminhar as perguntas se você tiver alguma coisa específica com relação à história da Joy, da Pri, manda pra gente lá no tricodepaz@paizinho.com. E você também consegue encontrar a gente em todas as redes sociais aí, né? Essas coisas de gente jovem, né? Facebook, Twitter, Instagram. A gente é tudo /Tricô de Paz. Então um beijo, até a próxima quinta-feira, às 10 da manhã. E tchau, tchau. Beijo e boa semana, Supimpa. Beijo, gente. Beijo! Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.